Olá, espero que vocês estejam bem hoje. É meu primeiro vídeo neste canal, mas espero que vocês gostem deste vídeo. Deixe um like e inscreva-se para mais vídeos incríveis. Muito obrigado. Kenichi Hamada, um artista de mangá freelancer que trabalha em casa em Tóquio. Ele ganha vida com arte e animações de jogos populares. Mas ele logo se cansa de sua vida na cidade. E quando a rede de trem-bala finalmente chega à sua cidade natal, ele decide voltar e começar uma nova vida enquanto trabalha em sua cidade natal. Embora ele odiasse seu estilo de vida anterior, cultivar vegetais em seu jardim familiar era muito mais agradável, pois agora ele tem a vida agradável e lenta que queria. Mas quando ele percebeu, ele já estava parado no meio de uma floresta. Ele se pergunta o que pode ter acontecido com ele. Kenichi ainda consegue se lembrar de seu nome, idade e onde ele mora. Então ele se envolveu em um acidente enquanto procurava por algumas ervas. Ele então verifica seu corpo que não parece estar ferido. E olhando ao seu redor, ele assume que ele deve estar no meio de uma floresta. Mas não deveria haver um lugar como este perto de sua cidade natal. E quando ele anda mais, ele parece não encontrar a saída. E logo sua garganta fica bem seca e ele não tem nada de útil no bolso também. Mesmo que ele fique com fome, ele não tem comida, água ou qualquer coisa, embora ele veja cogumelos. Mas é um tipo que ele nunca tinha visto antes. E se as coisas continuarem assim, ele seria um homem morto em pouco tempo. Enquanto pensa em uma maneira de sair, ele percebe algo. Havia um corpo morto caído no chão. Ele pede desculpas e revista sua bolsa. Lá ele encontra um anel e uma faca no corpo. Agora ele tem uma arma, mas o maior problema era a comida. Olhando de perto ele vê a armadura de metal que não poderia ser uma réplica, já que há marcas dela sendo danificada e consertada. Depois de pensar um pouco, ele finalmente percebe que deve estar em outro mundo. Então, em vez de pensar nisso, ele pensa em acessar o quadro de status, que todo protagonista do Guia de Gelo obtém. E adivinhe, realmente funcionou. Havia seu nome, idade e 3 tipos de habilidades. Olhando para isso, ele ficou confuso, pois havia HP ou MP mencionados. E o que era essa coisa de Shangri-La? Tudo o que ele conseguia pensar era no site de compras online. Kenichi pensa sobre isso e então pressiona a tela. De repente, um site aparece. Ele percebe que é o mesmo site que ele usa tanto em sua vida diária. Shangri-La é uma loja online abrangente que vende livros, comida, roupas, etc. Basicamente a Amazon. Kenichi também tinha uma habilidade de caixa de itens. Então ele pega a espada enferrujada e a coloca dentro de sua caixa de itens. Agora ele pode simplesmente pressionar a tela e invocar a espada enferrujada. Isso foi bem emocionante e conveniente para ele. Então Kenichi tenta sua terceira habilidade, lixo. Pressionar isso transportou sua espada para um novo menu. Abaixo, ele notou um botão em espiral. Ao pressioná-lo, uma nova tela aparece, perguntando se ele quer esvaziar o lixo. Ele deduziu que era como no computador. Então agora Kenichi tem uma caixa de itens e uma lata de lixo. Tudo o que ele precisa agora é testar quantos itens cabem dentro. Mas ele estava um pouco duvidoso sobre suas habilidades. E se houvesse um truque para usar seu poder? Embora Kenichi não quisesse confiar em seu poder, se ele não usar isso, então ele terá o mesmo destino do cara morto. Então Kenichi diz a si mesmo para não se preocupar com isso e usar enquanto pode. Então ele vai comprar comida online. Mas ele percebe que não consegue comprá-los por falta de fundos. Kenichi começa a pensar em maneiras de adicionar dinheiro, o que o leva à tela de recarga de fundos. Uma nova tela aparece. Mas até então seu cérebro tinha parado de funcionar devido à fome. De repente, ele percebe o que fazer e arrasta a espada enferrujada de sua caixa de itens para a nova tela. O sistema pergunta se ele quer vender esse item, e olhando para a quantia que ele ganharia vendendo isso, Kenichi ficou eufórico. Ele vendeu a espada e recebeu 100.000 ienes em sua conta. Então ele comprou um pouco de comida. Ele estava perturbado com a forma como conseguiu o dinheiro. Mas ele precisa comer antes de pensar em qualquer outra coisa. Mais tarde, Kenichi compra uma pá e enterra o homem que foi deixado sozinho para morrer. Ele precisa prestar respeito, já que a única maneira de ele poder viver era por causa do que ele recebeu dele. Então ele compra um fogão a gás portátil, uma lata de gás, uma panela com tampa e uma garrafa de água. E então ele pega um grande curry ramen com haxixe e está pronto. O sabor da civilização moderna. Enquanto come, ele pensa em ganhar dinheiro com uma vila próxima, porque mais cedo ele ficará sem comida e dinheiro. Então, de repente, ele é cercado por lobos ferozes. Kenichi surta e tenta comprar uma arma. Ele procura um arco, mas infelizmente ele nunca usou um na vida. Mas então ele compra os estilingues e um monte de fogos de artifício. Ele começa a queimar os fogos de artifício e joga contra os lobos, assustando-os. Então ele começa a atirar pedras com o estilingue na mão. Após ser esmagado pelas pedras, os lobos surtam e começam a ir embora. Cansado, Kenichi senta-se e pensa em ir embora, já que é muito perigoso ficar ali. Depois de caminhar um pouco, ele finalmente saiu da floresta.
Mas lá fora ele ainda tinha que lidar com a grama alta. Kenichi acha que vai precisar de algo para explorar o lugar. Então ele compra um telescópio e uma escada que são um pouco caros, mas ele acaba comprando mesmo assim. Ele olha pelo telescópio e vê uma cidade à sua frente. E lá ele vê algumas pessoas. Agora ele pode facilmente chegar à cidade daqui. Então ele olha para seu dinheiro, do qual ele já gastou metade. Enquanto Kenichi pensa em comprar especiarias e vendê-las para obter lucro. Um aldeão vem perguntando se ele quer dar uma volta até Dahlia, que é o nome da cidade. Kenichi ficou chocado, pois conseguia entender a língua deles. Então ele diz que aprecia a oferta, mas ele não tem dinheiro. O aldeão decide levá-lo de graça, pois ele está quase perto da cidade. Ambos se apresentam. O nome do aldeão era Phil, e ele é um comerciante. Phil pergunta se ele estava ali para fazer negócios. Bem, sim, ele estava certo. Foi com isso que Kenichi decidiu ir por enquanto. Phil então pergunta se ele está aqui para fazer negócios. Por que ele está de mãos vazias? Ele tem a habilidade de caixa de itens? Kenichi ficou surpreso que ele soubesse sobre essa habilidade. Phil então diz a ele que essa era a primeira vez que ele via alguém que tinha caixa de itens. Ele então pergunta por que Kenichi não se tornou um comerciante se ele tinha essa habilidade. Kenichi vomita mais algumas mentiras. E diz a ele que até agora ele foi um fazendeiro. Então ele começa a reunir mais informações sobre a cidade. Kenichi descobre que precisará se registrar na guilda de comércio se quiser fazer negócios. E a taxa de registro é de uma moeda de prata. Eles chegam à cidade de Dahlia. Kenichi ajuda Phil com suas coisas e antes de se separar, ele entrega a Phil um saco de especiarias como agradecimento. Chocado ao ver especiarias, já que eram bens de luxo, Phil quer pagar por elas. E antes que Kenichi pudesse intervir, Phil diz a ele que os comerciantes amam produtos baratos. Mas eles nunca aceitarão produtos gratuitos. Porque nada é mais caro do que algo gratuito. Certo na mosca. Phil então lhe paga 2 moedas de prata e 6 moedas de bronze, que é o valor de mercado da especiaria. Mais tarde, a caminho da estalagem, Kenichi percebeu que agora tem uma boa noção de como o mundo funciona. Mas há alguns rumores preocupantes. Ele ouviu que há uma união de especiarias. Isso é monopolizar todo o comércio de especiarias. Mas primeiro ele precisa montar uma base de operações por enquanto. Ele encontra seu caminho para uma pousada e conhece a garota que está cuidando da recepção. Kenichi a acha bem bonitinha. Ela diz a ele que é uma prata por comida e quarto. Então ele fica em um quarto sem comida. Ela então pergunta se ele estava aqui para um trabalho de construção. Kenichi explica que ele veio aqui para se tornar um comerciante. Então isso significa que ele deveria ser capaz de ler e fazer matemática, certo? Chocado, Kenichi se pergunta como ele pôde esquecer disso. A garota o provoca dizendo que é necessário ler e escrever se alguém quiser se registrar na guilda do comércio. Kenichi diz a ela que ele sabe ler e escrever, mas apenas em uma língua diferente. Ela então faz uma pergunta a ele. Se você tem 4 sacos de maçãs com 12 em cada, quantas maçãs você tem no total? Kenichi responde rapidamente que são 48. Impressionada com seu conhecimento, a garota pergunta seu nome. E ela se apresenta como Azalea. Após registrar seu nome, Kenichi pergunta a Azalea se ela poderia ensiná-lo a ler e escrever, já que ele precisaria disso para se registrar na guilda de comércio. Se ela ajudar com isso, ele dará lanches exóticos em troca. Ouvindo a palavra lanche, Azalea ficou exultante. Mais tarde na sala, ele entrega a caixa cheia de doces nas mãos dela. Ela ficou hipnotizada por ter a doce geleia de fruta. Azalea diz a ele que se sente como um ser nobre capaz de comer isso. Kenichi pergunta se nobres existem aqui. Claro, mas é melhor não se envolver com eles. Azalea diz a ele se o pegarem com esses doces, eles definitivamente vão confiscar, o que será muito problemático. Então Kenichi traz papel, já que provavelmente será caro usar o deles. Bem, foi triste, pois Azalea queria cobrar pelos papéis. Ao ouvir isso, Kenichi percebeu que não podia baixar a guarda perto dela. Depois de um tempo, Kenichi percebeu que a língua deles era muito parecida com a japonesa, e eles até usam números arábicos parecidos. Então ele consegue memorizar tudo rapidamente. Azalea diz a ele se a língua deles é parecida com a língua nativa. Então ele provavelmente ficará bem quando se registrar na guilda de comércio. Depois de saber que Azalea é claramente alfabetizada, Kenichi elogia dizendo que ela é mais adequada para fazer negócios. Azalea olha para ele e pergunta: você sabe qual é a coisa mais importante nos negócios? Ele pensa sobre isso. E conta: é reabastecimento? Bem, sim. Mas ela não tem ideia de onde conseguir o essencial. Mas se for Kenichi, ele vai ter muito sucesso no mercado. Então talvez ela devesse tentar ser amante dele. Um pouco estranho, Kenichi fica envergonhado. E afirma que ele pode ter a mesma idade que o pai dela. Apenas para Azalea dizer a ele que ela não tem um pai. O que apazigua o clima. Kenichi então pega um pincel e diz para Azalea ficar parada por um segundo. Depois de um tempo ele desenha um retrato dela.
E ele acaba fazendo o melhor retrato dela. Impressionado por Kenichi, ela começa a se despir. Bem, isso tomou um rumo muito estranho. Até Kenichi ficou surpreso. A Azalea se aproxima e conta a ele. Seria injusto se ela fosse a única recebendo. Bem, ela tem razão. Kenichi então se pergunta se seria bom fazer algo assim, logo após se transportar para outro mundo. Esse pensamento não durou muito. Desde a manhã seguinte ele acorda depois de fazer a ação, e fazer essa cara não vai mudar a situação. Gente, o mangaka pulou a parte culta, mas se você ainda quiser dar uma olhada, está no final do capítulo 1, Kenichi acaba se enchendo de culpa, enquanto ela alegremente mastiga leite e granola. Depois de provar a comida, ela acha que isso poderia vender muito bem. Bem, usa açúcar e frutas, então é muito caro para os moradores da cidade. E ele não quer lidar com os nobres. Mas seu principal problema era a garota nua tomando café da manhã casualmente em sua cama. Kenichi pensa em pagar pelo quarto, e ele verifica sua tela de status. Lá ele percebe que ela não consegue ver sua tela de status. Só ele conseguia ver. Lá ela o lembra da taxa do quarto. E ele pergunta se ela poderia lhe dizer como a moeda funciona aqui. A Azalea começa a explicar tudo para ele, o que o faz perceber que uma noite aqui eram 3 moedas de cobre. Significa 3.000 ienes. Ontem ele gastou muito dinheiro. Então agora tudo o que ele consegue pensar agora é em ganhar dinheiro logo. Naquele momento ele pensa em ir até a guilda dos mercadores. Lá ele percebe que o lugar está cheio de várias pessoas. Ele segue em direção à recepção. E a recepcionista o cumprimenta. Kenichi pergunta a ela sobre o registro na guilda. Ela diz para ele preencher o formulário. E pede uma moeda de prata para a taxa de inscrição, que será de 50.000 ienes. Kenichi pergunta se ele poderá pagar em parcelas. O que é bom. Graças às parcelas, ele tem algum espaço para respirar. Kenichi olha os documentos de registro, que foi escrito à mão. Então a tecnologia de impressão ainda não estava desenvolvida. Ele preenche o nome, idade e cidade natal. Então ele encontra as questões aritméticas no formulário, o que o faz sentir que elas nem são sérias em primeiro lugar. Depois que ele terminou, a recepcionista lhe deu o cartão da guilda, que não era nada além de um pedaço de pedra que ele poderia usar sempre que estivesse fazendo negócios. Agora que ele estava registrado, Kenichi pergunta a ela onde ele poderia encontrar o mercado. Mais tarde, Kenichi fica surpreso ao ver o mercado movimentado de outro mundo. Ele percebe que ninguém estava vendendo peixe, já que não podiam preservá-lo, mas havia muitas frutas e vegetais, e até facas e pedras. Tudo foi colocado aleatoriamente junto. Um cara estava vendendo uma folha de papel amarronzado por um cobre. Outro estava vendendo uma faca crua por uma prata. E uma senhora estava vendendo um prato simples por uma prata. E o dobro disso por um prato de padrão. Kenichi podia ver que os pratos de padrão não estavam vendendo bem. Então, se ele quer atingir os moradores da cidade, ele não pode vender produtos caros. Enquanto pensa nisso, uma garota bonita o chama. E ele acaba comprando algumas frutas dela. Ele não sabe os nomes disso. Mas quando ele guarda, o display diz verde como capel, amarelo como yaple, e a Azalea chama os vermelhos de apple. Elas são bem doces e deliciosas. Como a pousada estava lotada, Kenichi decide ir para seu quarto. Preocupada, a Azalea pergunta se ele conseguiu se registrar. Então Kenichi mostra a ela o pedaço de pedra, o que a deixa extremamente extasiada. Em seu quarto, Kenichi estava se preparando para seus negócios amanhã. Sua meta era transformar cada 3.000 ienes gastos em 10.000 ienes. Então, mesmo com baixa margem de lucro, se ele puder ganhar uma quantia decente, então ele pode sobreviver com Shangri-La. Afinal, seu objetivo é viver uma vida lenta em outro mundo. Na manhã seguinte, Azalea entra no quarto de Kenichi, pois o barulho estava muito alto. Bem, ele estava fazendo sua barraca, então definitivamente seria alto. Azalea ficou chocada ao ver que ele também sabia fazer carpintaria. Bem, havia muitas ferramentas estranhas, então talvez. Kenichi diz a ela que limparia o quarto, então não há necessidade de se preocupar. Ele então começa a construir sua barraca e pensa no que vender. Azalea olha para o clipe que ele estava usando e pergunta se ele venderia aquilo? Bem, ela quer usar para lavar roupa, já que ela usa um pedaço fino de madeira partido em 2 para segurar sua roupa. Mas elas sempre caem em pouco tempo. Ao ouvi-lo, Kenichi pensa que talvez pudesse vender isto. Enquanto estava a caminho do mercado, ele avistou um espaço livre. Ele perguntou à vizinha se o lugar perto dela estava livre. Kenichi então tira sua barraca da caixa de itens. A velha senhora diz a ele o quão invejável é poder carregar seus bens de mãos vazias. Então ela olha para as coisas que ele estava vendendo e percebe os prendedores de roupa. A velha senhora pergunta quanto é? Bem, seria uma moeda de cobre por 2 peças. Ela compra 6 peças, o que deixou Kenichi bem feliz. Sua barraca foi muito bem no mercado, e à tarde ele vendeu 30 prendedores de roupa, o que lhe rendeu 15.000 ienes. Agora ele sente que conseguirá viver apenas vendendo prendedores de roupa.
Mas se ele fizer isso, outros comerciantes aparecerão com convites. Então é melhor continuar pensando em coisas novas para vender. De repente, um cara aparece pedindo para comprar uma faca. Kenichi percebe que ele carrega uma espada, então ele pode ser algum tipo de cavaleiro. O rapaz verifica a faca, que custa 2 moedas de prata. Então, meio caro. O rapaz gosta, mas queria algo maior. Bem, o Japão tem leis de controle de espadas e armas de fogo, então Shangri-La não tem itens de lâminas grandes. Mas Kenichi tira algo melhor. O rapaz ficou animado ao ver uma linda faca de caçador, que custa 1 moeda de ouro, o que estava muito acima do seu orçamento. Kenichi percebe que ele estava em conflito, mas este não era um item que alguém pudesse comprar barato, então ele sentiu pena dele. Mas o rapaz acaba pegando de qualquer jeito. Então, como bônus, Kenichi joga uma pedra de amolar de graça, o que deixou o rapaz bem feliz. Mais tarde, Kenichi pagou adiantado o equivalente a 5 dias de hospedagem. A Azalea ficou chocada com isso. Ela o viu usando uma camisa de jornal, então percebeu que talvez o negócio dele tivesse ido bem. Em seu quarto, Kenichi estava comendo arroz com curry para o jantar. Enquanto surfava em Shangri-La, ele encontrou um banho de tambor. Com isso, ele poderia facilmente tomar um banho no rio. E com esse problema resolvido, ele foi dormir, imaginando se poderia vender acessórios em sua loja. Na manhã seguinte, no mercado, Kenichi estava vendendo colar e broche por 10.000 ienes. Não é um diamante ou cristal, mas um vidro lapidado que ainda deve valer uma quantia justa. Então, uma garota meio fera aparece em sua loja. Kenichi olha para sua saia, o que parece ter alertado a garota fera. Ela corre em direção à loja de Kenichi e afirma que conseguiu sentir o cheiro das especiarias nele. Parece que ela está realmente ansiosa para ter algumas especiarias e pergunta se ele poderia vendê-las, embora ele afirme ter especiarias, mas elas não estavam à venda. Então a velha explica que se Kenichi vender especiarias e for descoberto pelo Bocopa, ele estará em grandes apuros. Depois de ouvir isso, ela sai silenciosamente deprimida. Ele sente pena dela, mas não quer atrair muita atenção. Logo uma empregada aparece pedindo alguns prendedores de roupa. Ela recebe 100 peças, chocando Kenichi. Então ela olha para as joias. Kenichi diz a ela que não é um diamante, mas um vidro polido. Ele até diz a ela que pode guardar um deles para ela, se ela quiser. Ela agradece e vai embora. Justo quando ele pensa em fechar a loja, um homem fera aparece perto dele, perguntando se ele estaria disposto a vender algumas especiarias. Ele acha que elas devem ser as companheiras da garota meio fera. Ele estava com medo de que se ele fosse marcado por alguém perigoso, então ele nunca mais conseguiria fazer negócios. Mas em vez de fazer algo ruim, eles começaram a se ajoelhar implorando a ele. Ele se sentiu um pouco estranho com isso. As pessoas começaram a alegar que Kenichi iria à falência se ele acabasse vendendo-os em primeiro lugar. Os ursos ficam deprimidos. Ao vê-los assim, ele faz um novo acordo. Kenichi diz a eles que não pode vender nenhum tempero, mas pode fazer uma refeição de temperos para eles. Ele então diz para eles se encontrarem perto da margem do rio, à distância. A velha senhora pergunta se ela pode acompanhá-los também, agora que o assunto está resolvido. Eles são pegos pelos ursos e correm em direção à margem do rio. Mais tarde, eles chegam em frente à margem do rio. Kenichi pega as panelas e os ingredientes para cozinhar. Então, agora é hora de começar a cozinhar. Todos ficaram chocados ao ver o outro fogão digno. A velha senhora pergunta se ela poderia ajudar, então Kenichi diz a ela para ajudar a cortar os vegetais. Ela ficou chocada ao ver a cor da cenoura, mas Kenichi garante que eles são comestíveis. Todos começaram a fazer comida juntos, e depois de um tempo, o curry de carne e o refogado de vegetais estavam prontos. Então todos aproveitaram a comida, pois era algo que nunca tinham provado antes. Os homens fera até começaram a pensar em tomar uma bebida naquele momento. Kenichi imediatamente pega o chuchu para tomar algumas bebidas. Mas em troca eles têm que evitar falar sobre todo esse evento com qualquer um. Kenichi percebeu que eles se esqueceram de se apresentar um ao outro. Eles começaram a apresentá-los os chamados Nayakero, Nayamaru e Nyanji, e a menina é chamada Mayuriai. E a velha senhora é a Nama. Depois de jantar, eles relaxam perto da fogueira. Mais tarde, eles até vão tomar um banho, o que acaba provando que Mayuriai é o mais forte. Mais tarde, ele seca Mayuriai, e todos dormem sob o céu aberto. Kenichi estava lá também, sob o cobertor com o toque doce de Mayuriai. Ele olha para a tela do Shangri-La e se pergunta de onde vêm as mercadorias. E quanto mais ele pensa sobre isso, mais misterioso se torna. Mas por hoje não importa. Na manhã seguinte, Kenichi deu um bocejo profundo. Ele sentiu que devia ter ficado um pouco agitado na noite passada. A Nama entra e ele a cumprimenta. Ela então pergunta se ele estava bem, já que na noite passada ele bebeu muito. Bem, ele estava bem. Mas esta manhã, quando Azalea pergunta a ele sobre o que ele tem feito na noite passada, Kenichi explica que ele estava bebendo lá fora com o povo fera. Mas ela parece ter encontrado o cabelo de Mayuriai nele. E desde então ela o ignora. Bem, não há nada que ele possa fazer, já que ele não precisa de mulheres para a vida lenta que almeja.
De repente, uma senhora e sua empregada chegaram na frente da barraca de Kenichi. Era a mesma empregada de ontem. E a senhora com o cabelo loiro liso parece ser sua patroa. Kenichi supõe que a empregada pode estar aqui para pegar o colar. Ela então paga por ele e mostra para sua patroa. Chocada com o colar, ela se pergunta se era de diamante. A empregada diz a ela que, segundo o dono, é feito de vidro. E Kenichi confirma que é vidro. E pergunta ainda se é do gosto dela. Intrigada, ela pergunta se Kenichi poderia mostrar a ela outros acessórios que ele tem com ele. Kenichi então puxa diferentes joias da mesa. Ela fica chocada ao ver um suporte de caixa de itens. Bem, na verdade Kenichi acabou de comprar tudo isso de Shangri-La. Curioso. A moça então pensa sobre isso por um tempo. Então faz um pedido a Kenichi. Mas primeiro ela se apresenta como Prímula, a filha mais velha da companhia Amalo. Ao ouvir isso, Kenichi fica ansioso. Prímula então pergunta se ele estaria disposto a ir até a empresa dela e falar com o pai dela. Kenichi sussurra para Onama se ela sabe alguma coisa sobre a empresa Amalo. Ela diz a ela que é uma das maiores empresas que faz negócios honestos nesta cidade. Ele acha que pode ser uma boa ideia fazer algumas conexões com uma grande empresa. Prímula ainda diz a ele que seu pai está na mansão agora. Então, seria preferível nos encontrarmos hoje. Kenichi concorda. E ela agradece a ele por concordar com seu pedido. Ele ficou chocado ao ver a filha de um grande empresário curvando a cabeça para ele. E ele ainda pensa que se ela é assim, então seu pai deve ser um homem de caráter. Algum tempo depois, eles seguem para a mansão. Kenichi estava empolgado para andar em uma carruagem tão cara. Prímula ficou encantada ao ver isso. Ela então conta a ele que eles tentaram reproduzir os prendedores de roupa que ele vendeu ontem, mas era impossível produzir em massa. Bem, nunca pode ser recriado com sucesso, pois requer um alto nível de tecnologia de fabricação, e a mola espiral usada nesses clipes não pode ser feita sem uma máquina, e tentar reproduzir em uma oficina doméstica seria difícil. Parece simples à primeira vista, mas Prímula entendeu que é preciso um alto nível de tecnologia para fazer. Logo eles chegam na frente da enorme mansão, e eles levam Kenichi para dentro. Ele estava sentado dentro de uma sala luxuosa. Olhando para os itens decorativos, ele se pergunta se poderia comprá-los de Shangri-La. Então um homem se apresenta como Malo, o dono da empresa Malo. Ambos se apresentam. E Prímula sussurra para o pai que Kenichi parece possuir uma caixa de itens. Kenichi afirma que é pequeno. Mas então Malo revela sua própria caixa de itens. Ele diz a Kenichi que fez uso de sua caixa de itens para fazer sua empresa crescer até onde ela está agora. Bem, isso foi incrível. Mas como um fazendeiro, Kenichi só usava para armazenar colheitas. Então, com um olhar severo, Kenichi pergunta o que ele quer que ele discuta. De repente, a sala se acalma. Malo pergunta a Kenichi se ele venderia seus produtos no atacado para sua empresa. Kenichi se lembra da reação de Prímula em sua barraca. Então parece que seus produtos seriam vendidos por mais se fossem vendidos em um lugar apropriado. Mas nesse caso, por que eles simplesmente não os compraram de sua barraca e os revenderam sem perguntar a ele? Malo então pergunta o que ele teria feito se descobrisse sobre isso. Bem, ele provavelmente pararia de vendê-los completamente. Malo ainda lhe diz que seu rival de negócios pode tê-lo contatado e oferecido um preço muito melhor. Então, para não deixar uma grande oportunidade de negócio escapar, ele decidiu ter uma conversa com Kenichi. Então ele se oferece para dividir o lucro 50-50. E Kenichi concorda imediatamente. Ele acha que o produto que ele compra da Shangri-La é muito mais barato e eles vão acabar vendendo 4-5 vezes mais, então ele vai ganhar muito para suas despesas de vida. Encantados com a parceria, ambos apertam as mãos. E Kenichi acaba assinando o contrato com uma das maiores empresas da cidade. A empresa Malo também fornece serviços de acabamento e troca vidro por diamantes. Mas a tecnologia para lapidar gemas ainda é deficiente. Então acessórios feitos de vidro lapidado são mais populares do que os de verdade. E aparentemente Kenichi ganhou 1 milhão de ienes com suas primeiras peças de joalheria. E seu saldo em Shangri-La ultrapassou bilhões de ienes. Kenichi acha que se ganhar tanto dinheiro seu plano de vida lenta pode seguir adiante. Então ele decide fazer uma base na floresta. Os moradores da cidade não chegam perto da floresta porque dizem que é perigoso. E até ele foi atacado por um monstro. Então é uma ideia maluca. Mas ele já se aventurou 200 metros na floresta, então não deveria ser tão perigoso. Ele queria viver uma vida tranquila e despreocupada, com sua comida congelada e macarrão instantâneo, além de querer usar aparelhos elétricos. Então um lugar isolado é bom. Depois que ele decidir um local, ele limpará o terreno para construir uma casa. E para sua surpresa, ele até encontrou uma casa de madeira em Shangri-La. No dia seguinte, Kenichi estava limpando a área para construir sua casa. Ele decidiu conectar o caminho com a estrada para evitar andar na grama alta. Então ele usou o cascalho para fazer uma estrada. Como a gasolina para o cortador de grama era bem cara. Depois de concluí-lo, ele comprou uma motosserra e começou a cortar algumas árvores.
Ele precisava fazer isso para abrir uma clareira para uma casa de madeira. Ele faz um pequeno corte de um lado e esculpe um triângulo do outro. Então ele martela uma estaca no corte menor. E cabum! Está embaixo. Agora Kenichi precisa limpar toda a madeira que ele cortou. Mas então ele se pergunta se conseguiria colocar todos os troncos em sua caixa de itens. Depois de um tempo, ele descobriu que poderia fazer isso facilmente. E se ele cortar o tronco em 10 centímetros, Kenichi pode usar o tronco como lenha no futuro. Então agora tudo o que restava era cavar todos esses tocos enormes. Ele os corta com uma motosserra e então desenterra os tocos. Mas a quantidade de trabalho era muito para ele. E como um comprador compulsivo, ele comprou uma escavadeira. Kenichi gastou 1,2 milhões de ienes nessa coisa. Ela foi usada uma vez, então tinha um pouco de ferrugem. Mas o mais importante, com isso ele não vai se cansar. Ele entra nisso. E quando ele ligou, seu coração afundou. Não estava pegando. Ele então se lembra que máquinas pesadas usam diesel. Mas onde ele iria conseguir isso? Ele procura, mas nem mesmo Shangri-La vende diesel. Depois de um mergulho profundo, ele descobre que o agente de adição pode converter querosene em combustível utilizável para motor a diesel. E ele encontrou gasolina branca em Shangri-La. 1.800 ienes por litro era um pouco caro, mas ele não tinha escolha. Então ele comprou de qualquer jeito. Kenichi então compra um gerador a diesel. Ele o enche e o liga. Bem, parece funcionar. Ele também comprou algumas lâmpadas para testar, e elas acenderam. Mas a voltagem flutua muito, então não dava para usar. E acima de tudo estava muito alto, então vamos desligar. Com isso ele pode usar a escavadeira. Então agora ele decide voltar para a cidade. Na manhã seguinte, Azalea perguntou a Kenichi onde ele tinha estado. Ele disse a ela que estava limpando a terra na floresta para construir uma casa. Azalea ficou bastante chocada ao ouvir isso. Bem, isso costumava acontecer, já que viver na floresta era uma espécie de tabu. Mas Kenichi tinha algumas contramedidas, como luzes infravermelhas e campainhas de alerta para se defender de feras selvagens. O único problema real eram os insetos. Azalea sugeriu que ele comprasse uma pedra mágica repelente de insetos na loja de artigos usados perto do mercado. Mais tarde, quando Kenichi entra na loja, ele é recebido pelo velho, que pergunta de onde ele era. Kenichi explica que ele tinha acabado de abrir uma barraca de rua no mercado, então eles estão basicamente no mesmo negócio. O velho diz a ele que se ele tivesse algum item estrangeiro interessante, ele os compraria por um bom preço. Kenichi então pega algumas laranjas e pergunta se ele poderia vender pedra mágica repelente de insetos por isso. O velho ficou intrigado com as laranjas, então ele vende a pedra mágica com desconto. Mais tarde, Onama ficou impressionado por ter conseguido um desconto daquele velho. Bem, o velho era bem conhecido como uma enciclopédia ambulante, então conhecê-lo é uma boa ideia. Onama então lhe entrega um panfleto e conta sobre um grupo perigoso chamado Shaga, que é avistado a cerca de 60 quilômetros de distância na montanha. Kenichi ficou chocado ao ouvir sobre os bandidos. Ela ainda conta que eles eram um grupo bem grande e que fizeram uma fortaleza nas ruínas do antigo castelo. De lá, eles saqueiam a cidade e as vilas ao redor. Preocupado com os bandidos, ele fecha a loja e olha para os ganhos de hoje, que eram cerca de 20.000 ienes. Ele se pergunta se suas vendas caíram por causa da empresa Malo. No dia seguinte, ele estava limpando a área e conseguiu fazer isso em um dia com a ajuda de uma escavadeira. E era divertido dirigir, então ele não estava cansado. Ele também estava nivelando a área para a fundação. Mas depois de comprar esta escavadeira, seus fundos sofreram um golpe enorme, então ele pensa em levantar alguns fundos. Mais tarde, na mansão Malo, Primo o cumprimenta com um sorriso enorme e radiante. Ela diz a ele que havia uma longa lista de clientes esperando ansiosamente por seu produto. Bem, esses eram produtos de alta qualidade, então demorou um pouco para serem fabricados, o que definitivamente era mentira. Primo o leva para uma sala, onde ele é recebido pelo próprio Malo. Kenichi coloca todos os produtos na mesa. Desta vez ele tinha pingentes, colares e uma linda urna para armazenar açúcares. Prímula realmente gostou de uma pulseira e perguntou ao pai se ela poderia ficar com uma. Mas se ela fizesse isso, haveria menos itens para vender. Bem, dito isso, Malo pergunta a Kenichi qual seria o custo disso. Kenichi então percebeu que Malo era fraco diante das súplicas de sua filha. Ele diz a Prímula que a pulseira parece dourada, mas na verdade era apenas banhada a ouro. Chocada com isso, ela pergunta por que o artesão usaria um processo tão demorado. Kenichi então mente sobre o artesão ser uma pessoa estranha. Ele então mostra a urna com açúcar dentro. Malo desanimado diz a ele que o país tem um monopólio do açúcar e do sal, então eles não podem vender isso. Bem, Kenichi já havia comprado 1 quilo de açúcar por 200 ienes pensando que teria um grande lucro, mas agora não há nada que se possa fazer. Deixando isso de lado, Malo informa sobre seus pingentes serem um sucesso entre os nobres. Mais tarde, na floresta, Kenichi ganhou 15 moedas de ouro negociando com a empresa Malo. Então, com isso, ele pode comprar esta casa de madeira e dizer adeus à sua vida de tenda.
Ele paga animadamente 1.700.000 ienes pela casa de madeira. Um monte de tábuas de madeira cai atrás dele. Chocado, Kenichi se pergunta o que poderia ter acontecido. Ele olha para a tela e, pela imagem da casa de madeira, foi mencionado que esta era uma unidade de automontagem. Bem, aparentemente esta casa de madeira era um kit de automontagem. Não é de se espantar que esta casa tenha custado apenas 1,7 milhões de ienes. Mas o que ele poderia fazer agora? Fazer tudo sozinho seria impossível para ele. Decepcionado, ele sentou-se pensando no que fazer. Pensando bem, ele tem uma maquinaria pesada. E ao olhar o manual ele descobre que a estrutura foi feita conectando tábuas finas, e não a pilar ou viga. Ele se levanta pensando que chegou até aqui, então ele só precisa fazer. Afinal, ele já tinha comprado. Então ele percebe que as janelas de vidro estavam quebradas, o que o irrita ainda mais. Então ele começou a montar sua casa de madeira, enquanto cuidava de sua barraca durante os intervalos. Uma semana se passou e, embora ele tenha tido alguns pequenos soluços, ele não desistiu. E depois de um mês sua casa estava pronta, embora o interior fosse apenas um espaço vazio. Mas ele pode projetar o layout como quiser. Ele também pensou em fazer uma cozinha e anexar uma pia. Quanto à luz, ele estava usando uma lâmpada a gás. Ele pensou em usar o gerador, mas ele fazia muito barulho, além do custo do combustível ser muito alto. Então ele decidiu experimentar painéis solares. Havia muitas coisas para fazer e depois de mais um mês, sua casa estava finalmente pronta. E ela parece muito boa. Ele construiu uma cerca e a cobriu com uma preservação de madeira que comprou de Shangri-La. E ele plantou calêndulas, já que sua pedra repelente de insetos não parece cobrir todo o seu campo. Ele também fez um pequeno campo ao lado de sua casa, e um banheiro que lembra um de seu mundo. Dentro de sua cozinha e pia também estavam completos, e ele colocou 20 painéis solares em linha que alimentam a bateria multiuso com função de carregamento. E acima de tudo, ele agora podia finalmente tomar um banho. Era feito de tambor, e ele o enchia do rio próximo. Este era seu primeiro banho desde que ele veio a este mundo e ele estava tomando no meio da floresta. Com uma ótima vista da montanha e do céu, ele sente que isso é o melhor e que todo esse esforço valeu a pena. Agora que ele tem sua própria terra e casa, sua vida lenta em outro mundo finalmente começou. Mas ele não estava sozinho, pois algo observava de longe, o que era bastante curioso sobre ele e seu estilo de vida. Depois de viver lá por um mês, um dia ele saiu com uma câmera para tirar uma foto do seu quintal. É seu hobby fazer um álbum de fotos de todas as flores e plantas que ele vê neste mundo. Em sua caminhada de lazer, ele se deparou com uma fera enorme que estava ferida. Kenichi surta e deixa a câmera cair. Depois de dar uma boa olhada, ele se parece com um gato, mas só que maior, como um leopardo com pelo grosso ou um gato da montanha. Felizmente, ele estava respirando, mas parecia fraco. Kenichi notou uma flecha quebrada presa em sua cintura. Então ele se sentiu mal por ele quando ele foi ajudar, a besta rosnou para ele assustando-o. Mas ouvindo o gemido da besta, ele sentiu pena. Kenichi então amarrou seu braço com uma almofada e comprou um colar cervical para se proteger de uma mordida. Ele estava assustado, mas não podia simplesmente deixar para lá. Ela começou a puxar a ponta da flecha. A fera gritava em agonia, mas não mordeu. Acho que ele sabia que Kenichi estava tentando ajudá-lo. Depois de uma luta, ele finalmente tirou a ponta da flecha. E Kenichi se perguntou por que ele não resistiu. Bem, talvez porque ele era fraco. Sangue estava pingando do ferimento, então ele o cobriu com um pano. Ele então desinfetou o ferimento com uma solução salina e comprou um antisséptico de Shangri-La. Kenichi espalha a pomada no ferimento e lhe dá um analgésico. A fera estava descansando e parecia estar bem. Olhando para ele, Kenichi se pergunta se isso é o suficiente? Vai funcionar? Ele não tinha ideia. Ele não pode simplesmente deixá-lo no meio da floresta. E ele também não pode trazer uma criatura viva em sua caixa de itens. O que significava que ele tinha que comprar um carrinho de passeio para trazê-lo para dentro, o que custou 9.000 ienes. Ele então tenta pegar a fera que pesava mais de 30 quilos. E sim, o humano estava lutando. Mas de alguma forma ele trouxe a fera para dentro de casa e colocou um cobertor para ela descansar. Ela não estava se movendo, então ele se perguntou se era tarde demais. Bem, não havia veterinários no mundo, mas poderia haver algum tipo de magia de cura ou até mesmo uma pedra mágica. Então ele pensou em perguntar por aí amanhã. A velha senhora era peculiar sobre ele sair do seu caminho para salvar um gato da floresta e o chama de pessoa estranha. Bem, Kenichi sabe sobre isso, já que até o velho da loja de artigos usados o chama assim. E ele veio a saber que a fera que ele salvou era um gato da floresta e seu pelo é um material de alta qualidade. Kenichi foi até convidado a trazê-lo para a guilda. Mas como ele poderia? A essa altura, alguém estava se esgueirando atrás dele. Você cheira a gato da floresta. Nia. Eu quero ver. Nia. E era Mayuri Ai que estava abraçando sua mão com muita força. Ele não conseguiu dizer não, então a levou com ele. No caminho, Kenichi descobre que os gatos da floresta eram importantes para o povo fera.
Mayuri diz a ele que os gatos da floresta eram enviados de Deus para eles e é por isso que ela queria ver. Não vou dizer Nia de novo. Kenichi teorizou que os gatos da floresta eram como um material de alta qualidade para os humanos, mas para o povo fera eles são os enviados de Deus, basicamente como anjos. Então, aquele que atirou nele com uma flecha provavelmente não fazia parte do povo fera. Mas de repente Mayuri fica irritada e repreende o povo cão e eles adoram os lobos malignos. E aqueles que atiraram no gato da floresta são provavelmente eles. Ao ouvir isso, Kenichi então especula que o povo gato deve caçar os lobos malignos então. Bem, é claro, ela respondeu. E agora que Kenichi salvou um gato da floresta, isso significava que ele agora é um deles. Kenichi então pensou que poderia facilmente ter salvado um lobo maligno. Bem, é isso que acontece com um MC de bom coração. Fora da casa, Mayuri ficou surpresa ao ver uma casa tão linda construída no meio da floresta. Bem, deu muito trabalho. E dentro da casa, o gato da floresta ainda dormia em seu cobertor. Kozuka olhou para a tigela de comida e ela estava meio comida. Bem, parece que ele ainda não recuperou o apetite, enquanto Mayuri parece preocupada com o ferimento do gato sagrado. De repente, o gato da floresta foi lamber seu ferimento, mas o remédio já estava aplicado. Então, para a saúde do gato da floresta, Kenichi o fez usar uma coleira elisabetana que custou 3.000 ienes. Mayuri então se perguntou se Kenichi era médico. Bem, ele não era, mas ele está confiante de que ele poderia pelo menos fazer primeiros socorros. Mayuri ficou feliz que Kenichi fosse um cara legal, já que outras pessoas definitivamente teriam levado isso para a guilda. Então ela decidiu ficar porque estava preocupada com o gato da floresta. Kenichi perguntou se ela tinha certeza, já que ele só tinha uma cama. Então Mayuri sugeriu dormirem juntos. Já que Kenichi salvou um gato da floresta, ela sabe que ele é uma boa pessoa. Depois de ouvir isso, Kenichi se pergunta sobre o valor moral deste mundo. Mas bem, Mayuri era bem bonitinho, então como ele poderia dizer não a isso? Mais tarde, Kenichi limpou o ferimento do gato da floresta e, para o jantar, Mayuri pegou um pato selvagem. Ele então pega uma grelha e começa a cozinhar uma refeição. Mayuri realmente gostou do sabor e o cheiro despertou o gato da floresta. Então Kenichi traz a refeição para ele, e parece que ele gostou muito. Na manhã seguinte, Mayuri foi para casa, então agora era hora de cultivar o campo. Ele comprou um cultivador elétrico por 16.000 ienes, e ele estava fazendo maravilhas. Então, depois de 30 minutos, ele terminou. Quanto ao que plantar, ele tinha opções como tomates, berinjelas e batatas. Mas por enquanto ele foi com tomates, já que não queria uma colheita muito difícil de cultivar. Tecnicamente, ele poderia simplesmente comprar vegetais diretamente de Shangri-La. Mas para uma vida lenta, ele precisa ter uma horta. E encher galões do rio e carregá-los de volta todo dia era uma dor. Mas o humano era realmente movido por aquela vibração de vida lenta. Kenichi então se pergunta se ele poderia cavar um poço no meio da floresta. Bem, havia tantas árvores grandes aqui, então deve haver uma grande reserva de água embaixo. Esses pensamentos ocuparam sua mente enquanto ele ia dormir. Na manhã seguinte, enquanto o sol brilhava forte, Kenichi abre os olhos e vê uma silhueta estranha no teto. De repente, ele cai no estômago de Kenichi, fazendo-o gritar. Bem, era o gato da floresta, o que parece muito melhor agora. Kenichi remove sua coleira elisabetana, e o gato da floresta desce e aponta para a porta. Kenichi abre a porta pensando se quer ir embora. O gato da floresta então olha ao redor e se dirige para os arbustos. Olhando para ele, Kenichi pensa que fez o que podia, então ele diz para ele ficar saudável e viver. Alguns dias se passaram, ele tirou uma folga de sua baia e trabalhou para completar seu poço. E finalmente funcionou. Kenichi então usa uma bomba para tirar água do poço e transferi-la para seu banho de tambor. Ele realmente se divertiu pensando em fazer várias coisas. Bem, ele ficou tão absorto no trabalho que ficou escuro, então decidiu tomar um banho. Enquanto ele se preparava, alguém se aproximou dele por trás. E depois de ouvir seu nome ele ficou chocado. Kenichi então olha para trás e encontra Prímula parada ali. Por que você está aqui? Kenichi pergunta. Bem, a barraca dele estava fechada há um tempo, então ela estava preocupada. Então Mayuri contou a ela sobre sua casa na floresta e a guiou até aqui. Kenichi então perguntou por que ela veio aqui sem uma escolta. E se ela fosse atacada por monstros? Bem, Kenichi estava morando aqui, então ela pensou que seria bom. E ela também ouviu falar dele ajudando um gato da floresta ferido. Prímula então pergunta a ele sobre a massa de metal em seu quintal. Ao ouvir isso, Kenichi percebe que deixou a escavadeira ao relento. Sem nenhuma desculpa válida, ele diz a ela que a escavadeira é sua besta invocada. E a ingênua Prímula acreditou. Ela ficou surpresa ao ouvir que Kenichi podia usar magia. Kenichi então ficou surpreso com a rapidez com que ela acreditou nele e disse a ela para manter tudo isso em segredo. Prímula sempre pensou que ele era uma pessoa misteriosa, mas agora que ela havia descoberto um de seus segredos, ela estava satisfeita. Ao ouvir isso, Kenichi sente como se alguém tivesse se apoderado de sua fraqueza. Mas se for Prímula, deve ficar tudo bem.
O único problema era que os nobres, se soubessem disso, tentariam usá-lo de qualquer maneira possível. Prímula então afirma que mesmo para eles na Mallow Company, seria problemático se seu parceiro de negócios fosse arrebatado pelos nobres, já que há muitos nobres que fazem o que querem. Kenichi então se pergunta que agora os portões da cidade provavelmente devem ter sido fechados. Bem, de fato isso era verdade. Então não poderia ser que ela estivesse planejando ficar aqui, certo? Bem, ele não pode estar dizendo a uma mulher para acampar ao ar livre no deserto. Então, com vigor, Kenichi diz a ela que ele só tem uma cama. Bem, Prímula não se importa, já que em viagens de negócios longas é normal dormir com o sexo oposto. Kenichi percebeu que ela era bem teimosa e ela mesma queria ficar para que ele não pudesse expulsá-la. Então Prímula vê um grande tambor e pergunta o que é aquilo. Bem, era o banho e ouvir isso a deixou bem animada e perguntou se ela poderia tentar. Mais tarde, ela deu um mergulho e das tendas de banho Prímula perguntou a Kenichi se ele estava lá. Kenichi estava sentado perto da parede de frente para o outro lado. Bem, ele tem que estar aqui porque ela estava com medo de ficar sozinha. Kenichi pensou que ela era como uma garotinha com medo de ir ao banheiro sozinha. Então, de repente, ela chama por Kenichi e pede para cutucar sua cabeça de lá. Bem, ela está no banho agora, então estava tudo bem. Kenichi faz isso e pergunta, como está a água? Bem, está excelente. Ela nunca pensou que seria capaz de tomar um banho tranquilo como este. E se fosse um banho de nobres, então teria que ser construído de mármores. E a construção da caldeira e dos canos de conexão custariam dezenas de milhões no mínimo. Enquanto ela dizia isso, Kenichi estava apenas absorto por sua beleza e olhando para ele ela ficou envergonhada. Percebendo seu constrangimento, ele foi se esconder nas sombras. Então Prímula o impede, pois estava com medo de ficar sozinha. Kenichi diz a ela que se ela estivesse com medo, ela poderia ter tentado outro dia e o que ela faria se ele fosse uma pessoa má. Prímula então se levanta e diz a ele, e alguém que ajudou o povo fera e até salvou o gato da floresta não poderia ser uma pessoa má. Kozuka então lhe entrega uma toalha e um hobby para ela usar até parar de suar. Prímula realmente gostou da maciez do hobby. Mas ele não estava à venda. Se ela quiser em pequenas quantidades, ele pode talvez fornecer um pouco. Ele então entrega um copo de líquido. Ela toma um gole e realmente gosta do sabor. Bem, era leite misturado com suco de fruta. Prímula então animadamente diz a ele que com todos esses bens ele poderia ser o melhor comerciante do país. Mas Kenichi não estava interessado nesse tipo de coisa. Viver uma vida tranquila e ganhar dinheiro suficiente para comer boa comida era tudo o que ele queria. Kenichi então pega um caderno de desenho para mostrar seu hobby. Ele abre uma página e Prímula fica impressionada com seu desenho do gato da floresta. Ela diz a ele que com sua habilidade ele poderia ser um pintor no Palácio Real envergonhado. Kenichi pergunta se ela gostaria de um retrato dela mesma. Prímula então se senta na cama com uma pose elegante e Kenichi começa a desenhá-la. Depois de um tempo, estava pronto e ficou muito bom. Mesmerized Prímula pergunta se eu realmente posso ficar com ele. Bem, é claro. Ela então abraça o retrato com um sorriso fofo. E olhando para ele Kenichi ficou satisfeito. Mais tarde Kenichi comprou uma cama extra para ela dormir, e enquanto está na cama, ele pensa sobre sua habilidade, que tem uma parte bem problemática. Ele se pergunta o que acontece com o dinheiro que ele deposita no Shangri-La, já que, desde que você coloque dinheiro, você pode comprar uma série de coisas incríveis. Então é como um buraco negro que suga dinheiro. Mas o dinheiro que se dá a um buraco negro nunca pode voltar, então eventualmente o tesouro do país vai acabar e ele vai sofrer um colapso econômico. Então provavelmente ele seria responsabilizado pelo seu colapso. Ou talvez ele viajasse de país para país destruindo suas economias enquanto vivia como um fugitivo. E por causa disso ele pensa em limitar suas transações para que um indivíduo possa lidar com elas. Ele também teria que pensar em algum tipo de plano para o futuro. No dia seguinte, Kenichi e Prímula vão para a empresa Mallow. Ontem, ele acabou deixando a filha do seu parceiro de negócios passar a noite com ele. Então, agora ele teria que explicar a situação para Mallow. Kenichi então pensa que Mallow provavelmente ficaria bravo com ele. Assim que eles chegam, Prímula vê seu pai parado na frente da mansão. Mallow irritado pergunta onde ela estava ontem. Prímula diz a ele que saiu da cidade e como ficou tarde ela não conseguiu voltar para casa. Portanto Kenichi-san o deixou ficar em sua casa. Kenichi ainda diz a ele que não podia deixar a filha de seu parceiro de negócios acampar na natureza. Então ele não teve escolha a não ser deixá-la ficar em sua casa. Então Mallow se desculpou pelo problema que sua filha causou. Kenichi aqui pensou que ele faria um grande escândalo. Mas ele não estava preocupado porque eles tinham uma grande diferença de idade ou era porque ele confiava nele? Preocupado, Mallow se perguntava quem ela puxou. Bem, era óbvio que Prímula puxou ao pai. Já que se o próprio Mallow percebesse uma oportunidade de negócio em potencial, ele até cruzaria um campo de batalha ou navegaria por uma floresta cheia de monstros para chegar lá. Depois de ver o pai e a filha se unindo, Kenichi percebe que nem mesmo seu pai é capaz de acompanhar as palhaçadas de moleca da filha.
E ele tem certeza de que Malo não quer que sua filha fofa encontre qualquer tipo de perigo e até ele pensa o mesmo. Mais tarde, Kenichi puxa uma toalha, um roupão e uma camisola sobre a mesa. Malo ficou surpreso com esses tecidos estranhos. E Kenichi explicou seus usos. Ele então mostra a eles uma roupa de dormir picante, o que gerou uma reação mista deles. Kenichi diz a eles que essa roupa era uma arma secreta, para mulheres usarem isso na frente de um homem em quem estão interessadas. Então, não importa o quão teimoso ele seja, ele se apaixonará por ela instantaneamente. Mas quando ele olhou para a expressão de Malo, ele percebeu que cometeu um erro terrível. Parece que a piada dele foi um pouco longe demais. Então, de repente, há um som de portas se abrindo. A empregada entra carregando uma grande quantidade de livros. Malo afirma que o Império adotou um novo método de contabilidade. Então eles estão no meio de reescrever toda a sua contabilidade. Kenichi pergunta que tipo de método é esse? É chamado de contabilidade de partidas dobradas. É algo recentemente inventado no Império. Ouvir isso faz Kenichi lembrar de seu velho mundo. Malo então lhe conta que o mestre da guilda da cidade mercante inventou esse método. E em um instante ele se espalhou por todo o Império. E graças a isso ele também é recomendado como o próximo ministro do comércio. Kenichi então pensa sobre esse novo método inventado. Então foi apenas uma coincidência? Prímula então pergunta ao pai se hoje era o dia em que eles tinham que testar isso. Malo diz a ela que o artesão informou que estava pronto. Então eles vão testar à tarde. A animada Prímula pergunta se Kenichi pode ver isso também? Bem, era um item grande, então eles vão ver lá fora. E Kenichi se pergunta se ela estava falando sobre o banho de tambor. Ele então sai enquanto planeja passar por lá à tarde. Kenichi então vai se registrar na Guilda dos Aventureiros para fazer reparações para o futuro. Mais tarde, na Guilda dos Aventureiros, a recepcionista pede uma moeda de prata para a taxa de registro. E se ele estivesse registrado em outra guilda, ele teria que mostrar seu cartão também. Um tempo depois, seu registro estava completo. E a recepcionista diz para ele consultar o quadro de avisos para pedidos. Kenichi então olha o quadro de avisos. E lá ele encontra um pedido para coletar ervas medicinais raras e um cartaz de pessoa procurada com alta recompensa. O bandido Jaga de que ele ouviu falar antes também tinha um pôster. E parece que ele tem um bando de 50 bandidos com ele. E a guilda também estava pagando uma recompensa alta para acabar com todos eles. Bem, isso não o preocupava. Então ele volta para a mansão. Lá ele ficou surpreso ao ver uma bomba manual neste mundo. Malo e Prímula perguntam se ele sabe disso. Kenichi então explica sobre a bomba manual e como ela é usada para tirar água levantando e abaixando repetidamente a alça. Bem, esse dispositivo também está começando a se espalhar pelo Império, então Malo rapidamente encomendou um e pediu ao seu artesão para fazer uma versão de teste. Bem, como esperado de um mundo sem direitos autorais, é um vale-tudo, mas ainda há uma bomba manual. E esta manhã foi a contabilidade de partidas dobradas. Kenichi então se pergunta se há outra pessoa aqui que veio de seu mundo original, mas seus pensamentos foram interrompidos quando tanto o pai quanto a filha ficaram surpresos com o quão bem seu produto de teste estava funcionando. E, com certeza, depois de ver a bomba manual, a reação ao seu banho de tambor foi morna. Kenichi ficou chateado com isso, então ele esboça uma bicicleta e pergunta a Prímula o que ela acha de um veículo como esse. Olhando para ele, Prímula estava segurando o riso, enquanto Kenichi explica como ele é usado. Prímula então mostra o esboço para seu pai, e Prímula e Malo caem na gargalhada afirmando que parece bem peculiar. Com o olhar vazio, Kenichi acha que os pioneiros também foram vistos como motivo de chacota primeiro, então está tudo bem. E então ele explica como esse veículo se move mais rápido do que correr e como o piloto também não se cansa. Malo então segura o riso e diz a ele que parece menos cansativo do que correr, então se uma oportunidade surgir, ele deixará seu artesão dar uma olhada. Ao ouvir isso, Kenichi se pergunta se isso provavelmente parece impossível, enquanto Prímula chia ao fundo. Um mês depois, Kenichi vê uma bicicleta nas ruas, e quando pergunta ao ciclista, ele diz que foi feita pela empresa Malo. Embora seu esboço de uma bicicleta tenha sido motivo de riso, parece que alguns dias depois, tendo percebido sua conveniência, Malo mandou fazer um protótipo. E agora ele está fazendo uma demonstração fazendo alguém andar nela pelas ruas. Lentamente, o número de bicicletas aumentou, e antes que ele percebesse, elas se tornaram uma visão normal nas ruas. E aparentemente o escritório do governo as está usando para retransmitir mensagens, o que significa que há um trabalho de carteiro neste mundo também. E como aquele que teve a ideia original, ele recebeu 5 moedas de ouro. Era bem barato comparado às taxas de patente de seu mundo original, mas é bem legal da parte deles pagarem qualquer coisa pela ideia. Mais tarde, Malo foi reconhecido como o inventor da bicicleta e recebeu uma recomendação do senhor. Além disso, ele foi autorizado a adotar um nome de família. E depois de alguns meses, bicicletas chamadas Drainers estavam por todas as ruas. Mas sua vida relaxante na floresta não mudou. E ele comprou alguns itens úteis do velho, então sua exploração da floresta estava progredindo bem. Ele também obtinha vegetais regularmente de seu campo.
E o gato da floresta e o povo fera também lhe traziam carne diariamente. E se ele vendesse um pouco da carne da presa para a guilda dos aventureiros, a quantia que ele receberia seria mais do que suficiente para viver. Por um tempo houve um rumor sobre sua rara aparição no mercado. Mas quando ele desapareceu completamente com sua barraca, não demorou muito para que se esquecessem dele. Kenichi agora tem mais margem de manobra com dinheiro, então ele desacelera seus negócios com a empresa Malu. Os lugares que ele teria que visitar agora diminuíram, mas em troca Prímula agora o visita com muita frequência. Ela fica sentada ali aproveitando as batatas fritas feitas por Kenichi. Prímula então pergunta a ele se está tudo bem em levar o crédito pela ideia da bicicleta. Bem, Kenichi não se importou, já que, desde que ele tivesse dinheiro suficiente para encher sua barriga, isso seria mais do que suficiente. Na verdade, seria problemático se seu nome acabasse por aí. Prímula então se desculpou por rir de seu esboço de bicicleta antes. Mas Kenichi não se incomodou com isso. Prímula então lhe conta que quando ela estava escrevendo o produto final, ela imediatamente percebeu que isso era algo incrível. Bem, ele ficou feliz em ouvir isso. Mas Kenichi se pergunta se ela está planejando ficar lá de novo. Depois que ficou bem tarde, eles decidiram dormir. Então Kenichi decide trazer algumas roupas de dormir para ela. Prímula então timidamente pergunta se ele poderia trazer o conjunto que ele mostrou antes. Preocupado, Kenichi pergunta se ela comprar algo assim, então seu pai irá repreendê-la. Bem, estava tudo bem, já que ela não é mais uma criança. Kenichi então pergunta se ela tinha sentimentos por alguém, cujo coração ela esperava ganhar usando isso. Ela calmamente diz a ele que essa pessoa está bem aqui. E depois de olhar nos olhos dela, ele percebeu que ela estava falando sério. O angustiado Kenichi diz para ela se sentar ali por um momento. Ele então diz a ela que uma jovem como ela deveria se valorizar mais. Ela não deveria ter sentimentos por um velho como ele. Prímulo interrompe dizendo que ele é um homem maravilhoso. Então Kenichi diz a ela que uma mulher como ela não deve ter escassez de pretendentes nobres. Bem, tem havido conversas sobre isso, mas não há como a filha de um comerciante ser uma esposa legal. Ela seria vista apenas como uma amante em potencial. Nesse caso, que tal o cavaleiro que costumava ir à sua loja? Kenichi então se pergunta o que Malosan diria quando soubesse o que estava acontecendo lá. Mas então Prímula diz a ele que seu pai não é contra. Kenichi então pensa que primeiro eles precisam deixar o assunto de lado por um tempo, pelo menos por enquanto. E ela pergunta a ele se eles poderiam pelo menos dormir juntos? Kenichi pensa sobre isso. E adivinha? Eles dormiram juntos. Bem, quem poderia dizer não a essas enormes aldravas? Na manhã seguinte, ela sai enquanto ele continuava pensando por que ela gosta de um velho como ele. Mais tarde, ele vai verificar seu campo. E de repente o mesmo cavaleiro que veio comprar sua faca aparece. Kenichi o cumprimenta. Então o cavaleiro explica que havia uma notícia de um homem suspeito vivendo na floresta. Então ele saiu para verificar e descobriu que era Kenichi. O cavaleiro então vê o painel solar e pergunta o que é aquilo? Sem nenhuma palavra para explicar, ele diz que está relacionado à magia. E o cavaleiro então especula que ele é um feiticeiro. Kenichi então diz a ele para manter isso em segredo, pois se a palavra vazasse, seria muito problemático. O cavaleiro então diz a ele que concordaria apenas se ouvisse seu pedido. Mais tarde, Kenichi vende a ele 1 tonelada de lingotes. O que o cavaleiro parece bastante animado. Kenichi diz a ele que ele poderia usar isso para fazer uma espada longa porque ele não lida com armas tão grandes. Kenichi então pega 2 copos e pergunta se ele gostaria de conversar enquanto bebemos. E depois de comprar um uísque por 2.000 ienes. O cavaleiro não conseguia acreditar que ele poderia beber esse álcool delicioso de graça. Então, se houvesse algo que ele quisesse saber, ele ajudaria com prazer. Kenichi então pergunta a ele sobre a situação das relações exteriores deste país. O cavaleiro então explica que há algumas pequenas disputas com o Império ao longo da fronteira, pois a Imperatriz e a primeira princesa estão bem no meio de uma luta pelo poder pelo trono. E parece que a Imperatriz quer que a segunda princesa suceda o trono. Então é por isso que ela está tentando acabar com a própria filha. Mas parece que será um caso prolongado, já que a primeira princesa tem um feiticeiro poderoso ao seu lado que exerce uma magia única. O que virou a mesa em termos de força militar. Kenichi então teorizou que, diferentemente da magia regular, a magia única é especial, não requer custo para uso e pode ser usada sem limite. O que significa que Shangri-La também seria classificada como mágica. O cavaleiro então se lembra que a magia única era algo similarmente chamado de amarelado. Então Kenichi pergunta se poderia ser maionese? Bem, sim, é assim que se chama. E Kenichi não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Aquele feiticeiro também tinha a habilidade de produzir uma grande quantidade de óleo, já que há histórias dele afogando hordas de monstros em um mar de óleo e incendiando-os. Kenichi primeiro pensou que maionese como mágica seria uma piada, mas em grandes quantidades ela realmente tem a habilidade de se tornar uma arma. Ele então pergunta o nome oficial do Império. O que eu não vou dizer, pois eu estragaria a pronúncia. Mais tarde, o cavaleiro vai embora depois de algumas bebidas.
e de acordo com Sarnaik, aquele império tem um costume onde a imperatriz recém-entronizada usa um tesouro divino para se transformar na forma de uma jovem garota. O que foi meio estranho. Enquanto Kenichi estava no mercado, ele pensou em Prímula, que ele não via há meses. Bem, ele ouviu sobre Malu e sua filha indo às compras com uma caravana a tiracolo. E hoje é o dia em que eles estão voltando. Ele então vê uma multidão se reunindo no meio. Ele atravessa a multidão e vê um Malu angustiado, que estava pedindo ajuda. Ele estava implorando para que alguém salvasse sua filha, afirmando que dinheiro não seria o problema. Kenichi então se aproxima dele perguntando: o que aconteceu? Parece que sua caravana foi interceptada por bandidos e quando eles estavam fugindo, Prímula foi pega. Kenichi ficou surpreso ao ouvir isso. O guarda de Malu conta a ele como os guardas tentaram revidar, mas agora seus destinos são desconhecidos, já que é a gangue de Chaga. Chaga é o chefe da gangue com mais de 50 bandidos, que saquearam muitas vilas e as deixaram em uma situação terrível. E agora parece que é tarde demais para Prímula. Um silêncio iminente continua cercando toda a cidade e ninguém ousou dar um passo à frente para ajudar Malu. Kenichi se lembra do sorriso de Prímula e de repente diz a Malu que irá procurá-la. Todos ficaram parados por um momento. Kenichi sabe que a ideia em si pode ser insana, já que ele nunca lutou em toda a sua vida. Todos devem estar pensando o que um amador pode fazer. Bem, Malu também estava entre eles. Mas tudo o que ele sabe é que se ele não agir agora, ele vai se arrepender com certeza. Além disso, ele agora possui Shangri-La. Ele então pede a Malu algum dinheiro para cobrir suas despesas. E Malu rapidamente lhe entrega uma bolsa enorme, que Kenichi depositou em Shangri-La. O esconderijo de Chaga ficava a 50 km de distância, então ele precisa de ajuda extra para carregar todo o poder de fogo. Ele pensou primeiro em um cavalo, mas precisava de algo melhor. Então, ele encontrou um caminhão com tração nas 4 rodas que podia transportar de 20 a 30 pessoas. Bem, é isso. Kenichi então diz aos outros para se afastarem, já que ele está prestes a usar magia de invocação. Ouvindo isso, a multidão especula se Kenichi era um mágico e como Malu estava prestes a perguntar a Kenichi o que ele iria fazer. Um caminhão a diesel com tração nas 4 rodas surgiu do nada, o que custou 2,1 milhões de ienes. As pessoas ficaram chocadas ao ver um pedaço de metal aparecer do nada. Kenichi então os acalma dizendo que é uma carroça de ferro sem cavalos, e ela obedece. Alguém pergunta se isso poderia se mover sem um cavalo, e vejam só, ele estava se movendo. As pessoas ficaram surpresas com tamanha magia. Kenichi não achava que traria um caminhão da terra, mas ficou feliz que eles tivessem um de tamanho médio. Logo ele anuncia que está pronto para carregar qualquer um que queira lutar contra os bandidos. Armas e escudos serão fornecidos. Esta é uma chance de obter a recompensa de Chaga e sua gangue. Naquele momento, Mayuri entra perguntando que tipo de armas ele dará. Kenichi se lembra de que ela é boa com arco, então ele traz um arco composto por 30 mil ienes. Ela nunca viu um arco tão bom quanto esse, e parece animada para usá-lo. Kenichi explica a ela sobre o arco ser muito poderoso, mas ela não pode dispará-lo rapidamente porque demora muito para ser sacado. Então os outros Homens-Fera entraram perguntando se eles também podem obter armas. Kenichi puxa muitas armas e diz a eles para escolherem qualquer uma delas. Todos escolheram uma e começaram a testar, e parece que a qualidade dessas armas era muito melhor do que a do exército. Agora que estão armados, é hora de ir, e ganhar muito dinheiro. De repente, outra pessoa também quer se juntar a eles. Era o cavaleiro que Kenichi havia conhecido antes. Ele então informa que sua presa de lobo foi concluída. Kenichi se pergunta o que era. O cavaleiro então puxa uma espada longa que foi feita pelo aço que Kenichi deu antes. Ele orgulhosamente afirma que caçar Chaga é uma primeira batalha adequada para sua presa de lobo, e ele se certificará de alimentá-lo com bastante sangue daqueles bandidos. Bem, parece que seu eu estranho estava aparecendo. De repente, o velho ferramenteiro aparece ao lado de Kenichi e diz a ele que ele também se juntaria a ele? Kenichi pergunta se ele tinha certeza. Ele diz a ele que, apesar de sua aparência, ele costumava ser um aventureiro. Então ele acena com a mão, e o chão explode em chamas. Kenichi ficou chocado ao saber que o velho era um mágico. Então, de repente, a Nama grita com Kenichi, como ele ousa excluí-la do grupo. Ela começa a subir no caminhão dizendo a ele que mesmo na guerra as pessoas precisam de comida para comer, então ela vai cuidar disso, e se ficar perigoso ela vai fugir. Mais 8 aventureiros se aproximam e ele empresta a eles uma besta e uma flecha. Mesmo com isso, as chances para eles são bem ruins. Mas Kenichi acha que não há necessidade de ser tolamente agressivo, já que eles ainda têm uma chance de pegá-los de surpresa. Ele então vai até a guilda dos aventureiros, e a recepcionista ficou surpresa ao vê-lo aceitar o requerimento para derrotar Chaga. Bem, neste mundo não havia classificações para aventureiros, então alguém pode aceitar qualquer pedido. E se eles tiverem sucesso, a recompensa da guilda, da companhia Malu e do país será bem pesada. Mas isso só se eles voltarem vivos. Do lado de fora da guilda de aventureiros, Malu estava esperando por Kenichi. Ele sabia que Kenichi estava escondendo algo, mas não tinha ideia de que era esse tipo de magia.
Kenichi então pergunta se ele poderia lhe fazer um favor, enquanto Malo faria qualquer coisa dentro de seu poder. Mais tarde, Kenichi experimenta o equipamento de proteção. Ele procurou em Shangri-La por qualquer tipo de armadura, e encontrou algumas, que a empresa Malo comprou para ele e os companheiros aventureiros. Kenichi então vê um Beasfolk com um escudo. Ele diz para eles não comprarem porque ele tem um melhor. O Beasman então pergunta se o escudo é tão incrível quanto a espada que ele sacou antes. Bem, é algo assim, então ele vai mostrar quando eles saírem da cidade. Kenichi também preparou a comida que está na caixa de itens, então eles terão algo saboroso para comer. Ouvindo isso, os aventureiros começaram a babar.